Boa noite, meus queridos irmãos, a paz esteja convosco. Que bom poder estar com vocês, pelo menos assim, através dos canais das redes sociais, né, nesse culto online. Hoje é domingo, dia 6 de maio. Nós estamos vivendo um tempo difícil e diferente de todos, não é verdade? Nós, por conta de um decreto municipal, tomando as devidas precauções, não temos os cultos, não tivemos o culto das 8 da manhã, das 9h30, e não tivemos no culto presencial a Santa Ceia do Senhor nesta noite. Faremos, portanto, no próximo domingo, a Santa Ceia do Senhor. Amém? Aí eu tenho certeza, dia 13 de maio, aliás de junho, 13 de junho, nós estaremos reunidos no templo para celebrarmos a Ceia do Senhor, assim eu espero, assim nós cremos. Amém? Para iniciarmos, eu quero ler o texto do Salmo de número 139, que diz o seguinte: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabe quando me sento e quando me levanto. De longe conheces os meus pensamentos. Observas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. A minha palavra ainda nem chegou à minha língua. E Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por todos os lados e pões a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É tão elevado que não o posso atingir. Aleluia. Com este salmo, quero chamar a sua atenção para o cuidado de Deus. Deus está cuidando de nós o tempo todo. Nos sonda, nos conhece. Quando sentamos ou levantamos, de longe Ele sabe os nossos pensamentos. E diz mais, a Tua palavra ainda nem chegou à minha língua, o Senhor já conhece toda ela. E Tu me cercas por todos os lados e pões a Tua mão sobre mim. Eu quero que o Senhor nesta noite cerque a sua vida. Põe a sua mão sobre você, e que você sinta isso, sinta a presença do Espírito Santo. Amém? Oremos. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, ao iniciarmos este culto, aleluia, lemos a Tua palavra e nos lembramos de que nada fica oculto aos Teus olhos. Aleluia. Tua palavra é fiel, é viva, é verdadeira. O Senhor nos observa, o Senhor sabe nosso deitar, levantar, conhece os nossos caminhos, nossas preocupações, ansiedades. O Senhor sabe aquele que está internado, está na UTI, está no leito de dor. O Senhor conhece. E maravilhoso é pensar que o Senhor nos cerca por todos os lados e a sua mão poderosa está sobre nós para nos livrar e nos guardar. Muito obrigado, Pai. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém? Vamos para um momento de louvor. Eu volto já com a palavra do Senhor. Uma palavra sobre confronto espiritual, sobre libertação de vidas, sobre quem é filho de Deus e quem não é. Aguarde para ver. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar
Pois bem, vamos agora ler a palavra de Deus para a nossa breve meditação. O que eu vou ler está escrito na primeira carta de João, no capítulo de número 3, a partir do versículo 7. Diz assim: Filhinhos, não se deixem enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, porque nele permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Estes são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, e o mesmo vale para aquele que não ama o seu irmão. Amém. Pai, nós temos lido aqui um trecho da Tua santa, bendita e eterna palavra, e pedimos-Te, em nome de Jesus, que o Espírito Santo ministre na minha vida, na vida dos irmãos, no coração de todos nós. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, estamos vivendo um tempo profético. Diria alguém, nunca antes na história da nossa existência vivemos tão próximos dos acontecimentos registrados nas Escrituras. É como se estivéssemos lendo o jornal diário, né? Dia a dia das pessoas. A palavra de Deus tem se cumprido cabalmente, e eis aqui um texto que tenho visto se cumprir há muito tempo. Ao me converter ao Senhor, a 4ª igreja do Evangelho Quadrangular de Curitiba, tive a maravilhosa experiência, meus irmãos, de conviver com pastores, com obreiros, com líderes, de alta experiência, grande experiência no campo da evangelização, da libertação de vidas, do confronto direto com as potestades. Eu me converti aos 22 anos e na primeira semana de convertido, graças a Deus, nascido de novo, uma transformação genuína, eu pude perceber o poder da palavra de Deus quando sai da nossa boca cheia de fé. Palavra de poder. Vi meu pastor, meu pai na fé, reverendo Agostinho Basso, reverendo Rogério Amorim, reverendo Euclides de Souza, reverendo Luiz Antônio de Souza, pessoas cheias do Espírito Santo, ministrando para a igreja, ministrando para o povo e confrontando as potestades. Esse texto que nós lemos diz o seguinte: nós não podemos nos deixar enganar. Por muitas vezes eu vi aqueles pastores, aqueles obreiros, e depois, um pouco mais à frente, eu pude ajudá-los, auxiliá-los. Eu vi o confronto direto com aqueles que praticam o pecado e que procediam do diabo e que viviam em pecado, mas estavam na igreja. Eles buscavam libertação, buscavam salvação. E por muitas vezes, como eu disse, eu via aqueles pastores pondo as mãos, orando para abençoar a pessoa, e de repente o espírito imundo se manifestava na vida daquela pessoa. Gritava, queria fugir, queria sair correndo, e o confronto continuava. Os pastores impondo as mãos, os diáconos assim gentilmente, com todo cuidado, ali protegendo a pessoa e tudo mais. E ali eu aprendi esse texto aqui. Jesus Cristo, Filho de Deus, se manifestou para destruir as obras do diabo. Então eu pude ver pessoas, me lembro de algumas delas que foram batalhas intensas de muito tempo, que gritavam, estribuchavam, pulavam
E quando saíam da igreja, saíam aliviadas, saíam livres daquele espírito imundo. Na semana seguinte estavam lá de novo, estavam na frente do altar de novo, estavam recebendo ministração de novo, e lá estava o inimigo se manifestando de novo. Aquela confusão, né? Que o diabo quer fazer sempre uma confusão muito grande. E mais uma vez, aqueles obreiros cheios do Espírito Santo expulsavam aquele demônio e pregavam para a pessoa dizendo: você precisa entregar sua vida a Jesus. Você precisa receber perdão dos seus pecados. Você precisa experimentar o milagre do novo nascimento. Você não pode continuar vivendo esta vida, porque você sai da igreja liberto, chega lá fora e você estará de novo sendo tomado por esse espírito imundo. E assim, meus irmãos, eu pude ver com meus olhos pessoas que se renderam aos pés de Cristo, confessaram seus pecados, pediram perdão, foram libertos de legiões de demônios e passaram a amar e servir a Deus de todo o seu coração. Pessoas que se dedicaram então a fazer a obra do Senhor. Pessoas que decidiram aproveitar o seu próprio testemunho de fé para alcançar outras pessoas para o Senhor Jesus. Maravilhoso isto. O texto nos fala também que nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Pouco se fala sobre o diabo, né? Pouco se fala sobre o adversário. Pouco se fala sobre o inimigo. Ah, pastor, mas eu fui chamado para pregar o Evangelho de Cristo. Sim, o Evangelho de Cristo Jesus, que veio, deu a vida, morreu por nós, ressuscitou, está à direita de Deus, nosso Pai, intercede por nós, tem todo o poder nos céus e na terra, amém. Porém, o próprio Jesus, nos Evangelhos você vê, ele muitas vezes, por diversas vezes, confrontando os demônios, expulsando demônios, falando sobre demônios, né? Então, nisto se manifesta aquele que é filho de Deus e filho do diabo. Existem filhos de Deus? Tem gente que fala por aí: eu também sou filho de Deus. Já ouviu isso, né? Muitas pessoas, talvez até assistindo agora, eu falo isso, também sou filho de Deus. Pois bem, a Bíblia diz que existem filhos de Deus e filhos do diabo. Todos são criaturas de Deus, mas existem os filhos de Deus e os filhos do diabo. Por quê? Porque são pessoas que amam o pecado, vivem no pecado, não se arrependem dos seus pecados, não se voltam para Deus. São pessoas que desejam viver uma vida dissoluta, uma vida de pecados. E essas pessoas são chamadas na Bíblia de filhos do diabo. Até que, escute bem, até que decidam no seu próprio coração que querem entregar-se a Deus, mudar de vida, sair da situação que se encontra e servir a Ele, servir a Deus. Aí sim, nós vemos a pessoa sendo transformada pelo poder de Deus, porque todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. Também acontece o mesmo com aquele que não ama o seu irmão. Pessoas que não amam o próximo são tidas como filhos do diabo, porque os filhos de Deus têm um mandamento que Ele deu, é que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que matou o seu irmão porque era do maligno. E por que o matou? Porque as suas obras eram más, as do seu irmão eram justas. Então assim vai aqui o texto falando da diferença entre ser filho de Deus e filho do diabo. Pois bem, todo aquele que confessa, diz o texto do capítulo 4, no versículo de número 2, todo aquele que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa isso a respeito de Jesus, não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo. Então, como eu disse no início, pessoas que gritavam e tal, depois de serem ministradas, depois de receberem a palavra de oração da fé, eram levadas a confessar isto: eu creio que Jesus Cristo, Filho de Deus, veio em carne para destruir todas as obras do diabo. Eu creio. Gente, pessoas que você pensava, esse agora está liberto, agora não tem mais problema. Fala aí comigo.
Eu creio que Jesus Cristo veio em carne. A pessoa ia até a metade. Eu creio que Jesus Cristo, e não falava mais nada. Fala, repita comigo. Não repetia. Por quê? Porque o espírito que estava nela, espírito de engano, ele não conseguia falar que Jesus Cristo veio em carne para desfazer as obras do diabo. Assim é até hoje, com certeza. Então, precisamos discernir quem é de Deus e quem não é. E como saber que alguém é de Deus? Tal pessoa confessa que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que ele morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus e que ele veio para desfazer as obras do diabo. Amém? Portanto, gente, se Jesus veio para desfazer as obras do diabo, todo e qualquer tipo de problemas no mundo, daqui para ali, que são obras do diabo, Jesus veio para desfazer. Se a doença, o mal que lhe aflige, é resultado de pecado, de desobediência, de rebelião contra Deus, arrependa-se, volte-se para Deus, porque Jesus virá com providências para mudar a sua história, para entrar na sua vida, para fazer você uma nova criatura, para salvar você. E aí você vai dizer, todo o coração, boca cheia, boca aberta, cheia de alegria, o Senhor Jesus Cristo veio em carne para desfazer todas as obras do diabo. Eu estou livre, estou liberto. Aleluia. É isso que Deus deseja para cada um de nós. Que Deus te abençoe. Que lindo, né? Que bênção poder estar louvando o Senhor juntos. Meus amados irmãos, eu já dei um início de aviso na abertura deste culto, mas quero reforçar. Dia 12 de junho, Dia dos Namorados. Normalmente, todos os anos, a nossa igreja realiza um jantar do Dia dos Namorados, todo elaborado, tudo muito lindo. E dessa vez nós não vamos fazer dessa forma. No entanto, durante a semana vocês vão receber as informações sobre o que nós faremos por ocasião do Dia dos Namorados. Tá bem, moçada? Fica alegre aí, anima-se, porque vai acontecer alguma coisa boa sim, tá bom? E no domingo nós não teremos o culto das 8, ou melhor, nós já teremos o culto das 8 da manhã, das 9h30 e das 18 horas, tá bom? Nós teremos a Santa Ceia do Senhor nesses cultos. Portanto, se o decreto nos permitir que sejamos reunidos presencialmente, estaremos celebrando a Santa Ceia do Senhor no segundo domingo do mês, tá bom? Glória a Deus. Eu quero orar pelas famílias, agradecer a Deus por tantas vitórias. Irmãos, o mês de maio foi tenso, hein? Foi difícil. Perdemos muitos amigos, colegas aqui do nosso convívio, do nosso contato. Perdemos assim, porque eles não estão mais nesta dimensão, não estão mais conosco, mas estão bem melhor do que nós, pode ter certeza. E muitas famílias ficaram, né? Famílias enlutadas, famílias que sentem saudades, sentem um vazio enorme, estão correndo atrás de resolver coisas. Veja que é difícil, né? Então eu convido você para orarmos nesse momento, colocando essas pessoas na presença do Senhor, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Bondoso Deus e Pai, sempre oramos pelas famílias aqui no templo, de mãos dadas, famílias reunidas, famílias abraçadas, famílias perdoando, pedindo perdão, sendo perdoadas. Deus, é lindo de ver, mas agora estamos impossibilitados. No entanto, Senhor, nós cremos que no próximo domingo nós poderemos ter esse encontro de novo, naturalmente sem os contatos todos, né? Mas sabendo que o Senhor está no nosso meio, nos cercando pela direita, pela esquerda, à frente, atrás, e sua mão sobre nós. Quero pedir que o Senhor abençoe a cada família, cada lar, cada pessoa enlutada. Ó Deus, pessoas que sofrem a dor da separação, da morte. Deus, é um tempo de colheita. O Senhor está colhendo aqueles que lhe pertencem. E a tua palavra diz que para o Senhor é preciosa a morte dos seus santos, porque eles não mais sofrerão as coisas desta vida. Estarão junto do Senhor na glória, maravilhosa glória do Senhor. Venha, meu Deus, abençoar os meus irmãos mais idosos, os anciãos desta igreja. Venha abençoar, ó Deus, suas palavras, a sua memória. Abençoar, meu Deus, o convívio da família, livrando do mal, livrando do vírus, em nome de Jesus. Abençoa, Deus, os nossos jovens. Abençoa, Senhor, os casais de namorados que
tiveram ontem a ocasião de celebrar Dia dos Namorados, de uma forma muito diferente, é verdade, mas que o Senhor venha abençoá-los, abençoar os eternos namorados, que são os casais já casados, que convivem na Tua presença. Abençoe a todos, Pai, nós te pedimos, abençoe a nossa nação brasileira, nosso presidente, nossos ministros, secretários de Estado, governadores, prefeitos, secretários municipais, vereadores, os deputados, sejam estadual ou nacional. Ó Deus, os senadores, tenha misericórdia do nosso país. Perdoa, Senhor, essas pessoas e libera sobre nós a Tua unção e a Tua graça. Eu oro em nome de Jesus pelas famílias do Brasil. Assim, agradecemos e te louvamos por mais este culto. Amém. Glória a Deus. Amados irmãos, eu sei que geralmente na primeira semana do mês, os irmãos vêm com alegria trazendo os dízimos para a casa do Senhor. Dessa vez não foi possível, para estarmos reunidos, mas você pode dedicar ao Senhor o seu dízimo agora, sua oferta, e entregar na igreja ou mandar via Pix ou via depósito bancário, enfim, de alguma forma, colocar na disposição da primeira igreja, na casa do Senhor, a sua oferta, o seu dízimo. Amém? Oremos. Pai, abençoamos dizimistas e ofertantes, abençoamos esta oferta de amor e de gratidão, e abençoamos os dizimistas, Pai, na autoridade da Tua palavra, pedindo que o Senhor repreenda o devorador e afaste o mal. Guarde a todos, fica conosco, no nome do Senhor Jesus. Amém? E glória a Deus. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo permaneça com cada um de vocês, agora e sempre. Um abraço, meus irmãos. Vamos em paz, fiquem em paz, em nome de Jesus.